O Fórum Social Temático é um ato preparatório para a grande reunião que vai acontecer no mês de julho, que é exatamente a Cúpula dos Povos da Rio+20. Então, esse ato que vai se realizar nas 4 cidades do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, é exatamente para preparar todo o movimento social e trabalhista do Brasil e de vários países que vêm participar, para, nessa oportunidade da cúpula que será realizada em julho, já apresentarem trabalhos previamente preparados, né? A nossa central, ela vai participar com uma delegação de aproximadamente 50 companheiros, e 50 companheiros distribuídos em vários estados da federação. A central sindical, que tem sede em Porto Alegre, está incumbida de fazer exatamente essa preparação. Os temas que vão ser discutidos são temas atuais, principalmente no que se refere à crise capitalista, justiça social e ambiental. Com relação à crise, nós já vemos experimentando há algum tempo, tivemos a crise de 2008, o Brasil conseguiu, de certa forma, superar, mas agora vem outra crise que nós não podemos calcular ainda as suas consequências. Talvez sejam consequências maiores ou consequências menores. Mas é importante salientar que o Brasil tem conseguido transpor todas essas barreiras maiores que têm sido construídas pelos grandes países capitalistas, e não pelos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e os países mais pobres que o Brasil. Felizmente, nós temos conseguido dar um salto de qualidade, e esse encontro que vai ser realizado agora de forma temática, ele vai se debruçar muito nessa parte, né, com mais detalhes. No que se refere ao setor ambiental, que já é praxe da sociedade brasileira, através dos seus órgãos sindicais especialmente, trabalhar também essa questão ambiental. Em todas as convenções e dissídios coletivos, nós estamos incluindo discussão nessa área, por considerarmos que tudo que acontece na natureza é em decorrência da participação direta ou indiretamente de cada um de nós. Então, com essa consciência, nós estamos também levando a nossa discussão e as nossas posições para esse fórum social temático. No mais, é esperar que os acontecimentos sejam positivos. É um trabalho muito difícil, porque são vários países participando e com opiniões as mais variadas possíveis, até pelas peculiaridades de cada país, mas o Brasil tem uma posição já firmada, que nesse aspecto que nós estamos discutindo, independe da central sindical que participe
da cor política, partidária, ideológica e assim sucessivamente. Então, para nós, esse trabalho ele será bem mais fácil por essa consciência que os trabalhadores já admitiram. Nós vamos ter inicialmente uma marcha, que vai ser o ponto, talvez, um dos pontos culminantes desse fórum, e esperamos que tenha uma participação maciça e, com certeza, a nova central vai estar puxando esse grande ato. Vamos fazer o possível para que os nossos representados participem em todos esses estados, né, que são 4, aliás, todas essas cidades, que são 4 cidades, né, contanto que a central tenha voz em todos os temas que forem discutidos. Né? Como haverá uma distribuição por grupo, aí nós vamos distribuir também o nosso pessoal por grupo, para ver se todos participam. Não vamos centralizar todos num grupo apenas, né, para não parecer que nós desprezamos os demais grupos temáticos. Né? Então, nós estamos com essa expectativa, esperando um resultado positivo, com dificuldade, é evidente que nós sabemos, ficar deslocando esse pessoal de um lugar para outro é muito difícil, então nós vamos distribuir, centralizando as pessoas em cada uma dessas localidades. Um grupo fica em Porto Alegre, outro grupo trabalha em Canoas, outro grupo trabalha em São Leopoldo, outro trabalha em Novo Hamburgo e assim sucessivamente. Evidentemente que o grupo maior será concentrado em Porto Alegre, né, pela própria necessidade. Nós entendemos que a realização desse fórum ele tem uma importância fundamental, porque quando trata da discussão das crises e do meio ambiente, envolve interesse de toda a sociedade, envolve interesse dos trabalhadores de um modo geral, interesse dos empresários e interesse da própria sociedade. Nós estamos vivenciando, né, um momento de muita angústia, né, em algumas cidades em alguns estados do nosso país, como é o caso de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, né, com catástrofes imensas, sem que haja uma solução prévia para que tudo isso não volte a acontecer. Né? Ao contrário disso, tivemos a grande seca que tomou o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Talvez tudo isso por falta de um certo planejamento governamental, um planejamento político. Como eu sou do Nordeste, eu vivenciei muito essa questão da seca e da enchente. E isso transformou-se numa ferramenta política muito interessante. Então, todo ano você tinha esses 2 episódios. Ora era a seca, ora era a enchente. E isso dava voto, corria muito dinheiro e as soluções nunca se encontravam. Hoje, a situação está bem melhor. Né? Governos assumiram com muito mais veemência os problemas e hoje a situação do Nordeste está melhor, em tese, do que o que nós estamos vendo em Minas Gerais, no Rio Grande, em Santa Catarina, que houve também uma enchente muito grande, no Rio de Janeiro principalmente. Né? Então, tudo isso vai ser discutido, né, exatamente nesse fórum, que nós consideramos um fórum, como disse antes, preparatório para a Cúpula dos Povos da Rio+20, que será realizada no próximo mês de julho. É assim que nós estamos vendo, com muita esperança, a realização desse fórum social temático.